que ambas as religiões são sentidas como verdadeiras. Se isso continua a ser judeu, embora Agostinho diga pagão, nós já sabemos que é judeu, se nos tornamos cristãos ou continuamos a ser judeus, é porque sentimos ambos como verdadeiros. E sentindo ambos como verdadeiros, vamos ainda dar à luz uma nova religião, que é precisamente ser do Espírito Santo, sem deixar de ser também cristão, porque também essa é sentida como verdadeira. Portanto, neste pensamento, a meu ver, está plenamente no mecanismo de Agostinho da Silva. É evidente que se ele aqui estivesse, diria, não, eu quando disse pagão, era mesmo isso que eu queria dizer. Mas, enfim, estamos no domínio do subconsciente. Vou terminar. Eu acho que só uma coisa que me esqueci de dizer e que é importante. De alguma forma já o disse. Há 3 fases no pensamento de Agostinho da Silva. A primeira caracteriza-se por ter o centónico na igualdade, a segunda o centónico na fraternidade e a terceira na liberdade. E há 3 fases na história. Universal, Idade Antiga, Idade Média e Idade Nova, que ainda não chegamos. E, portanto, concluímos que Agostinho pauta a sua vida e rege o desenvolvimento do seu pensamento pela sua própria visão da história. Ou seja, ele vive a sua vida como história. A sua vida é história. Eu creio que isso só é dado, só é conseguido pelos grandes homens, e Agostinho foi efetivamente um grande homem. Tal como António Telmo o evocou em 2002 na Livraria Barata, como um sábio, um santo e um herói. É também assim que eu o evoco aqui e agora. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cabe-me agora uma tarefa heroica, ou então muito ingrata, de tentar fechar, que não é fechar a mesa para depois devolver a palavra a quem ela pertence, a quem aqui está. E acho que pode ser mais interessante abrirmos para um diálogo em torno do Agostinho, em torno do sebastianismo, em torno do António Telmo. Bom, não posso começar sem fazer um especial agradecimento à Maria Antónia, à Anaí, que aqui estão, não é? E que de alguma forma também permitem que isto aconteça. De alguma forma, isto que aqui estamos a fazer hoje abre um pouco para a sessão que vamos ter desta relação entre o Agostinho e o Telmo e o Agostinho, abre um pouco para a sessão que vamos ter agora em outubro, em que vamos apresentar as cartas dirigidas por Agostinho para o António Telmo, e aí vamos poder desenvolver mais detidamente a relação entre os dois heróicos pensadores. Bom, e tendo isso em conta, eu não vou ser tão exaustivo como o Pedro. Aliás, eu acho que, como ficou aqui claro, eu e o Pedro estamos a tentar trabalhar perspectivisticamente o Agostinho, o António Telmo e o Agostinho, afrontando afrontando a partir de perspectivas muito detidas. O Pedro fez isso, por exemplo, no livro O Agostinho da Silva em Sesimbra, e eu acho que agora, com este volume que vai sair das cartas, vamos acrescentar mais um ingredientezinho, mais um contributo para o conhecimento dos dois autores, e vamos assim caminhando neste conhecimento que falta construir dos dois pensadores. Bom, então vou tentar ser brevíssimo, o que é difícil porque eu tinha-me fartado de escrever, e então vou pegar em pequenas sugestões. Por exemplo, o próprio título que o Pedro sugeriu, do Telmo por Agostinho, Agostinho por Telmo, fez-me logo refletir. Também gosto muito de estudar gramática.
que é algo que devo partilhar com estes mestres, que foram o Agostinho e o Telmo, que aliás têm visões bastante diferentes da dita cuja, não é? O Agostinho, por exemplo, tem um texto em que lhe perguntam se ele é conservador e ele responde, fica espantado com a pergunta e diz, bom, uma pessoa pode ser conservador do Dom Miguel ou do Karl Marx. Há vários conservadorismos possíveis. Mas depois, a seguir, diz assim, mas em filologia sou muito conservador. Em filologia sou muito conservador. Isto é curioso. Não só porque ele tem um conceito de filologia que se calhar não é o habitual, mas de alguma forma isto é consentâneo com as objeções que ele coloca, objeções fraternas, de amigo para amigo, já não de mestre para discípulo, mas entre companheiros, que dizia que o Agostinho coloca ao António Telmo por ocasião da gramática secreta, do desembarque dos maniqueus e da história secreta de Portugal. E essas objeções têm, o Agostinho até vai buscar a semiótica e os gramas e os grafos numa das cartas para mostrar que o registro do António Telmo era um registro essencialmente intuitivo. E por isso, quando o António Telmo procurava ser demonstrativo, era quando o Agostinho se tinha que afastar dele. Então ele diz assim, isto é muito interessante, concordo e tal, faz um grande elogio e depois diz assim, a decifração de tudo isto, através dos documentos, seja da arquitetura ou da escrita, é para mim o aspecto de menor interesse. Isto, ele diz a propósito da história secreta, 77, mas depois, sobre o desembarque dos maniqueus, ou quando ele comenta, ele diz sempre isto, que é, interessa-me sobremaneira, e sente uma afinidade, um grande respeito, uma grande admiração pelas intuições fulgurantes do António Telmo, mas tem que se distanciar quando o António Telmo procura demonstrá-las, por assim dizer, demonstrá-las logicamente. Daí que ele diga assim, e usa até a questão teológica como analogia. Né? Ele diz assim, já que eu não podendo pensar o mundo sem Deus, não creio válido nenhum dos argumentos com que lhe pretendem provar a existência. Isto é muito agostinho, é aparentemente contraditório, mas não é contraditório, é só um bocadinho paradoxal, mas na verdade colocam na distinta linhagem daquilo que podemos chamar uma teologia negativíssima, ou então, em termos portugueses, até o teísmo, para usar o termo que o Teixeira de Pascoais utilizou, não é? De uma valorização de todos os atributos de Deus, especialmente dizer de Deus aquilo que Ele não é. Não é? E então é por aqui que o Agostinho vai. Daí que, por analogia, quando o António Telmo procura decifrar o mistério, o Agostinho fica sempre um pouco perturbado e responde assim, provar é para o racional e não é esse o alicerce do seu livro, nem o de Portugal. Nem o de Portugal. E aqui parece que estamos naquela esfera que há bocadinho o Miguel Real nos chamava a atenção, aquela frase do Eduardo Lourenço, não, isto é o território da inexistência, mas esse território da inexistência é aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais essencial. Há uma visão do inexistencial, do irreal, que não corresponde a uma desvalorização do ponto de vista axiológico, do ponto de vista da valoração, do ponto de vista ético, mas bem pelo contrário, uma comunhão com isso, que não pode ser dito como inexistente sem se cair numa desvalorização disso. Bom, então, as divergências para utilizar esta fórmula que o Pedro sugeriu, divergências e convergências, passam um pouco por aqui. Há um distanciamento da pretensão de demonstrar o mistério. O Agostinho demarca-se dessa tentativa que surge
em António Telmo, pelo seu cultivo do esoterismo, do qual Agostinho se afasta um pouco, de tentar decifrar o mistério. E é aquilo que, numa nota, o Pedro considerava uma certa feição positivizante do Agostinho, que diz, para mim, sem documentos não há história. Parece que está a brincar, quando o Agostinho prefere fazer a história do futuro, não é? Que é justamente aquilo do qual nós temos muito poucos documentos, com exceção talvez da lista telefónica. Não parece que haja ainda muitos documentos para efetuarmos a história do futuro, e foi aquilo que o Agostinho mais procurou cultivar. Há uma quadra dele que é muito bonita, que ele diz assim: para não ter que ler textos, parece que está em diálogo com o António Telmo, se calhar estava, para não ter que ler textos e o descanso, estar seguro, tomei eu esta carreira de historiar o futuro. Isto é clarissimamente o último Agostinho, o Agostinho dos anos, das quadras inéditas dos anos 80, em que ele está descansadamente a brincar e a dizer, para não ter que ler textos, um homem que foi um leitor voraz, que lia 25 horas por dia, do que é testemunho da sua atividade mais prolixa como escritor e como autor de crítica literária, de recensões, até, especialmente no período da Seara, no período dos cadernos de iniciação, dos cadernos de antologia, dos cadernos à volta do mundo. Então, há continuando neste território de diálogo entre Agostinho e António Telmo, há esta discussão em torno das fontes historiográficas, da questionabilidade dos documentos, e há uma constante imprecação, especialmente no período do primeiro período da sua relação mais forte, dos anos 60, para que António Telmo cultive o estudo do hebraico ou eventualmente também do árabe. E aqui o Pedro procurou explicar isso através de um marranismo que o Agostinho teria, mas sem querer ousar uma hipótese tão ousada, passo a nave. Eu diria que, e aqui entramos no território das convergências, há entre Telmo e Agostinho da Silva uma convergência na revalorização de uma dimensão que foi primeiro combatida, depois esquecida e recalcada da memória da história portuguesa e espanhola, da história ibérica, que é a dimensão semita. Não é? O Agostinho, em diversos textos, valoriza sobremaneira o período dito mouro, arábico-muçulmano, o califado de Córdoba. Há um momento das cartas em que ele até propõe que eles se tratem por califas, não é? Recordando esse período que parece ser um período glorioso da nossa história, o período de grande liberdade religiosa e política, que correspondeu ao chamado Califado de Córdoba. Não é? O primeiro período, não é, das dinastias almohadas, o primeiro período do chamado período muçulmano, o arábico-muçulmano, e o Agostinho vai muitas vezes regressar a esse momento, colocando como exemplo do Portugal que há a recuperar. Não é? Portugal onde convivem as três tradições do livro, conforme há essa recordação do Fado de Córdoba, da Escola de Línguas de Toledo e dos painéis de São Vicente, onde parecem estar representados membros, representantes das três tradições, o muçulmano, o judeu e os cristãos.